Bem, boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma tertúlia da Primeira Luz. O convidado hoje é o fotógrafo e também amigo de alguns dos elementos da nossa equipa, o Jacinto Policarpo, que é fotógrafo de natureza e que nos vai trazer hoje Vicentina. Já apresentarei com maior detalhe aqui o nosso convidado. Para quem assiste pela primeira vez a uma das nossas tertúlias, portanto, o meu nome é Nuno Luís, irei estar a moderar esta sessão com o meu colega de projeto, Luís Afonso, e aviso todos os presentes que esta sessão, como de costume, será gravada e o tempo de duração da mesma será cerca de 1h30 a 2 horas, aproximadamente, dependendo também da interação que se vai aqui gerando com o nosso convidado. Uma novidade que temos aqui para vos trazer e para também quem acompanha o nosso projeto sabe que tentamos ser dinâmicos e apesar de ainda não ser tempo de efetuar balanços destes quase 12 meses de regresso das nossas tertúlias, gostaríamos de comunicar que vamos proceder a algumas alterações no nosso modelo, pelo que a partir de 2022 iremos ter 3 tipos de tertúlia que se vão intercalar mês a mês. Portanto, iremos manter o modelo de 2021, o segundo modelo que iremos introduzir terá um convidado que será entrevistado pela nossa equipa e, por fim, haverá um terceiro modelo que, mediante um determinado tema, iremos ter um painel de convidados para que esse mesmo tema possa ser debatido. Em qualquer um dos modelos será sempre para manter a interação com a plateia, ou seja, haverá sempre aqui um espaço para perguntas e respostas por parte de quem assiste. Com esta nova realidade, tentamos também manter esta nossa iniciativa ainda mais dinâmica. Estas alterações levam também aqui a apresentar os convidados de dezembro e que serão entrevistados, portanto será aqui um primeiro teste a este novo formato de entrevistas, que serão entrevistados por mim e pelo Luís Afonso e que será o casal de fotógrafos, portanto desta vez não será um fotógrafo individual, mas sim um casal, que é a Liliana e o Bruno Soares. A tertúlia terá lugar no dia 27 de dezembro, portanto, primeira segunda-feira depois do Natal, no horário de sempre, às 9h30. O Bruno e a Liliana serão os primeiros onde iremos experimentar este formato de entrevistas e levantando também aqui um pouco mais da ponta do véu sobre aquilo que será 2022, poderemos também já anunciar que o nosso convidado de janeiro será o fotógrafo Miguel Serra. Relembramos mais uma vez que as tertúlias realizadas em 2021 já estão online, portanto basta apenas aceder ao nosso canal do YouTube e podem ver ou rever o que já foi feito este ano. Peço ao Luís Afonso que partilhe o link no chat. E ainda algumas novidades sobre o mundo da fotografia para este mês de dezembro. Aproveito ainda para vos dizer que está a decorrer no Auditório Augusto Cabrita, no Barreiro, uma exposição de fotografia com imagens do Luís Afonso, portanto peço ao próprio que deixe também no chat os detalhes ou o link para quem quiser ir ver ao vivo e a cores algumas das fotos que estão contempladas no seu livro Casa. E por falar também em eventos, e para os mais distraídos, vai decorrer em Ovar, no próximo fim de semana, o Ambid 2021, portanto, que será o 17º encontro de fotografia da cidade de Ovar. Luís, mais uma vez peço que deixes o link do evento aqui no nosso chat. Como é hábito, e antes de apresentar o nosso convidado e sobretudo para as pessoas que assistem a estas tertúlias pela primeira vez, referir que a tertúlia está dividida em 2 partes distintas. Portanto, na primeira parte o nosso convidado traz-nos a apresentação que preparou para todos, que deverá demorar cerca de 30 a 35 minutos e durante esse período não existe espaço a perguntas. Durante este tempo podem aproveitar e indicar no chat que querem efetuar uma pergunta ao Jacinto, que nós registramos à ordem de inscrição. Depois, na segunda parte da sessão, e após o Jacinto ter terminado a sua apresentação, iremos então passar a palavra por ordem a todos os que forem deixando o nome no chat para as questões. Como também é hábito e deixamos sempre essa nota para a nossa plateia, esperamos que não se sintam inibidos e que se inscrevam no sentido de colocar questões. Lembrem-se que só mesmo com a vossa participação é que estas sessões ficam um pouco mais dinâmicas. Finalmente, apresentando o nosso convidado, o Jacinto Policarpo, e antes de iniciar a sua apresentação, também não poderia aqui deixar de partilhar com todos que ele e mais alguns dos seus compistas da fotografia são uns dos culpados por eu, nos dias de hoje, gostar de ver imagens da vida animal, uma vez que a abordagem que ele e os seus amigos têm da fotografia de vida animal vai muito além do mero registro documental.
Falando então um pouco do Jacinto, a natureza é a sua vida, ou não tivesse o nosso convidado sido nascido e criado numa zona rural. As brincadeiras no campo marcaram-no para sempre. O som dos pássaros e do vento a ecoarem dentro de si ainda hoje estão bem presentes na sua memória e bem juntos ao seu coração. Com uma ligação tão forte à natureza, foi alimentando esse gosto em frente à TV, na companhia do seu pai, a devorar documentários de vida animal da BBC e da National Geographic. Não foi só o gosto pela natureza que sempre esteve presente na vida do Jacinto. A arte também sempre o fascinou desde tenra idade e não demorou a surgir os primeiros esboços a óleo e pastel, sempre de motivos naturais. A partir de 2008, o gosto pela arte manteve-se e até ali o pincel deram lugar a uma máquina fotográfica, permitindo assim ao nosso convidado não interromper o seu processo de expressão artística. Nos dias de hoje, é um dos elementos do projeto fotográfico Realces, e conta já no seu currículo com vários prémios em concursos de fotografia. O mais recente, há poucos dias atrás, onde conquistou o segundo prémio no concurso de fotografia Golden Turtle Contest, um concurso de fotografia da Rússia, na categoria de New Technologies in Wildlife Photography. E agora com vocês, passo a palavra ao Jacinto. Olá, Jacinto. Olá, boa noite a todos. Boa noite. A minha Agora mãe, o comando é teu. a minha mãe sempre me chamou artista, mas foi por outros motivos. Mas pronto, obrigado, obrigado pela tua apresentação. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu vou tentar mostrar aqui um bocadinho do meu trabalho e em específico de uma zona que me é muito particular. E pronto, espero que gostem e falamos um bocadinho no final. Posso partilhar, Nuno? Podes. Um segundinho, se faz favor. Isto aqui. Depois de testes e testes, Não isto está a correr fechou. bem agora. Isto fechou. É sempre assim. Não há problema. É sempre assim, já cá está. Agora cá está ela. Creio que já Pronto, agora sim, já estás assim. já estão a ver. Já. Pronto, então eu começo uma fotografia com pouco a ver com a fotografia de natureza, mas é um bocadinho para ligar a apresentação e para me ligar a mim próprio àquilo que vos vou contar. A minha ligação com a Costa Vicentina e com aquela zona vem de há muito tempo, vem antes de eu ser alguém, e vem do meu pai. O meu pai nasceu naquele local, o meu pai nasceu em Odmira, passou grande parte da sua infância e adolescência na zona, e curiosamente a minha mãe, quando de passagem o meu avô tinha o trabalho que mudavam de local várias vezes por ano, os meus avós foram viver para Odmira por felicidade do acaso e conheceram os meus pais. E os meus pais conheceram-se. Eu, desde sempre que visito aquele local, a Vicentina, as praias da Vicentina, aquela costa toda, desde pequeno, e aprendi a gostar inconscientemente aprendi a gostar do local e aprendi a conhecer o local por me ser muito familiar e por passar nele muito tempo. Este artista que está aqui na imagem é o Tomás, é o meu filho. Eu tenho dois filhos, o Tomás e a Beatriz. Aqui retrato só o Tomás, mas acaba por ser os dois. E acabo por muitas vezes olhar para eles nos locais onde eu estava enquanto criança e ver um pouco daquilo que eu via e pensar hoje, será que eles pensam na natureza, na areia, na água, da forma como eu pensava na altura? Não sei. Eu espero que sim. E hoje eu que vos venho trazer é um bocadinho essa minha ligação, a transição do pensamento enquanto criança nos locais para o amadurecimento e para a fase adulta. Então, muitas vezes, quando nós vinhamos, depois nós
Eu nunca morei lá em baixo, eu esqueci-me de dizer essa parte, eu nunca morei lá em baixo, meus pais conheceram-se por lá, enamoraram-se e depois vieram aqui para a zona de Pegões, a margem sul, vieram viver por aqui, foi aqui que eu sempre vivi também, e nós quando íamos lá abaixo, regularmente íamos nas nossas viagens de verão em família ter com os meus tios e com os meus primos, íamos passar sempre lá o verão. Um, o que eu noto e o que eu me lembro enquanto criança era que chegar ali à zona de Sines e começar a ver a água e começar a ver a linha do horizonte e pensar, já estou a chegar e este ano é que vai ser outra vez sempre a curtir naquela água e naquela areia, que vai ser uma maravilha. E eu lembro muitas vezes de ser aqui a primeira ligação que eu tinha com a Costa Vicentina, com a zona da Zambujeira, com a zona dos Alteirinhos, com a zona do Almograve, ser aqui em Sines. Esta foto não é em Sines, é mais lá para baixo, mas eu lembro muitas vezes de ir no carro e pela janela e ver aqui a transição do mar com o céu e pensar muitas vezes o que é que estaria do outro lado, aquelas brincadeiras de criança, e o que é que será que está em linha reta lá do outro lado, e era difícil de perceber na altura, parece uma imensidão tão grande e um infinito, e hoje é mais fácil de perceber o que é que lá está. O caminho seguia-se, e muitas vezes, já estando por lá, o mau tempo não era de todo aquilo que mais me agradava. Lembro-me que era normal, e é normal ainda, muitas vezes em agosto, haver muitas manhãs de nevoeiro e haver assim, muitos dias carregados, não tão normais cá mais em cima onde vivo, mas estes dias eram dias que eu não gostava deles, porque não eram dias que significava que não ia ser um bom dia de praia, um bom dia de brincadeira. Hoje noto e olho para eles de uma forma completamente diferente. Este nevoeiro, este misticismo que nos dá o nevoeiro às imagens, hoje acarinho de uma forma completamente diferente da altura. Complementando esta situação, muitas vezes o mau tempo e os céus carregados era quase para os meus pais e principalmente para a minha mãe um dia não para ir para a praia. Hoje é um dia em absoluto para sair de casa e para ir para a praia, porque dá-nos uma envolvência completamente diferente à paisagem e liga-nos muitas vezes os elementos, dando um complemento diferente à fotografia. Em criança, as ondas, o mar, era sobretudo um elemento de brincar, era uma forma de brincar com a praia, com a água e estar a brincar na praia. Sentia que muitas vezes o estar no local, o brincar nas ondas, o fugir das ondas, lembro-me perfeitamente, e hoje vejo os meus filhos a fazerem dessa forma, a arrebentação e a fugir, parecem uns patinhos a andar para a frente e para trás, e eu fazia da mesma forma. Hoje vejo as ondas de uma forma diferente. Ui, isto saiu, não saiu. Olho para as ondas de uma forma diferente, tento ligá-las de uma forma diferente, tento trabalhá-las com a luz, tentar brincar um pouco com todos estes elementos de uma forma diferente. A interação, como eu estava a dizer, a interação da luz com a água, e a nossa costa, sendo uma costa ultra, ou praticamente toda virada ao oeste, só a parte sul é que não, mas praticamente toda virada ao oeste, quando a luz começava a chegar à água, era uma altura péssima, porque era a altura de ir para casa, era a altura de fechar o saco e ir embora, e hoje, cada vez mais, eu tento ficar um pouco mais na praia e tentar que os meus filhos aproveitem esta luz, porque eu lembro-me que na altura o sol começava a descer um bocadinho e íamos embora, porque já estava feito o dia. E eu tento retratá-lo aqui de uma forma diferente nestas minhas imagens. Curiosamente, esta é uma imagem que... Isto é uma parte mais íntima de uma onda, e eu olho para ela e faz-me lembrar muitas vezes... quando eu ficava enrolado na onda e aquele turbilhão de água e de areia me tapava os olhos, eu olho para esta imagem e faz-me lembrar sempre essas brincadeiras na água, o apanhar a onda e vir a surfar a onda até à areia. Lembra muitas vezes, esta imagem faz-me lembrar muitas vezes esse tipo de situações. Nem só de areia, de água vive a praia, vive também de areia, e a areia, hoje, para mim, é um sítio que se deve explorar e que eu tento explorar muitas vezes,
e que na altura era um campo de futebol fantástico. Esta praia, com esta areia lisinha, era do melhor que havia para jogar futebol e para correr e para jogar à apanhada. No entanto, estes pormenores, enquanto criança, eram muitas vezes passados despercebidos e o que significava era um pé em cima quando ia a correr e não olhava para trás 2 vezes. Hoje tento olhar para eles de uma forma diferente, tentar perceber estas linhas, tentar trabalhar estas linhas enquanto fotografia e como digo, olho para elas numa perspectiva diferente daquela que eu olhava em criança. Eu estou a ir muito rápido, mas eu falo sempre muito rápido, é uma chatice. Eu não disse que demorávamos 1h30 a 2 horas, daqui a 10 minutos estamos despachados. A luz, mais uma vez, é fundamental na fotografia e para ligar um bocadinho às ondas. Esta era a luz que eu testava na altura, era quando a luz chegava ao fim do horizonte, quando o sol chegava ao fim do horizonte. Aqui, mais uma vez, é a luz que faz tudo, é a luz que faz a imagem, a meu ver, quando o sol toca no horizonte e dá uma tonalidade de quente. Isto foi um pôr-do-sol fantástico na Praia dos Alteirinhos, perto da Zambujeira do Mar. Este foi em agosto, em outubro, peço desculpa, foi em outubro, eu estava sozinho na praia e foi um pôr-do-sol mesmo fantástico, com uma cor gigantesca que rebentou no céu e a areia espelhada pela água ficou fantástica. Na areia, e aqui era um dos grandes, eu lembro-me perfeitamente enquanto criança que a areia era boa, era lisinha, era boa, era sem rochas, porque as rochas escondidas na água significavam um pontapé na pedra e um dedo que há à vida e mais um quarto de hora a chorar na toalha com a minha mãe. E hoje as rochas são algo que eu tento ligar com a imagem e aqui neste caso tentar dar um interesse diferente ao primeiro plano para tentar compor um pouco desta minha imagem. Mais uma vez as rochas e a areia, e aqui um bocadinho fazendo a transição de um elemento para outro. Lembro-me muitas vezes, isto é uma história curiosa, mas é verdade, quando o meu pai escolhia a praia, eu sabia que havia sempre, e hoje noto, e já percebi porquê, e era fácil perceber, mas na altura deixava passar, quando o meu pai escolhia a praia nunca tinha areia. O meu pai queria praias com rocha porque era onde tinha as zonas dos melhores pesqueiros. O meu pai ia para a praia para pescar e nós íamos para a praia para estarmos juntos, mas a praia nunca tinha areia. E esta imagem lembra-me um bocadinho a situação quando nós chegávamos ao local e era sempre uma chatice, a praia nunca tinha areia porque o pai tinha escolhido a praia e era do pior que podia haver, mas aqui faço um bocadinho a ligação destes elementos. Falando em rochas, hoje olho para elas mais uma vez de uma forma diferente, só falo em olhar, mas é verdade, olho para as rochas de uma forma diferente. Este é um tipo de fotografia que ainda não estou habituado a fazer, gosto bastante de ver e honestamente creio que não tenho grande jeito de ver este tipo de fotografia, mas estou a tentar treinar-me nesta situação, que é a fotografia mais de pormenor, de rochas, mas tento criar algo em torno destes elementos, que não tenho muito, mas que tenho cada vez mais, tento das minhas saídas procurar um bocadinho mais de imagens destas situações. As rochas em criança eram algo para subir, para mergulhar, para me esconder dos meus primos, e aqui hoje vejo as rochas de uma forma completamente diferente. Olho para elas, olho para as linhas, olho para as tonalidades, olho para os encaixes que as rochas têm uma na outra e tento perceber um bocadinho do que é que se poderá ter passado ali naquela formação rochosa. Esta aqui não posso esconder, e para quem conhece e para quem gosta de jogar, esta rocha, eu olhei para ela, esta rocha é uma rocha, não é muito pequena, mas também não é muito grande, é uma rocha já grandinha, que está na praia da Lapa das Pombas, no Almograve, e é uma praia, é um vermelho incrível, e eu aqui faço mesmo a ligação quando era miúdo, e que ainda hoje jogo, porque há já o seguimento dos jogos,
há um jogo que se chama do God of War, que a personagem principal é o Kratos. Ele é um deus grego da guerra e tem a pele muito pálida, muito branca e com umas listas vermelhas pintadas. E eu, assim que vi esta imagem, esta rocha, lembrei-me imediatamente do Kratos. E aqui, mais uma vez, faço a ligação com a minha infância. Tentar, pela cor destas imagens, destas rochas, ou por a cor de outras rochas, muito semelhantes, com cores complementares, tentar buscar linhas, tentar ver alguns pontos de interesse, algumas linhas de fuga nas imagens. E estas rochas, por exemplo, lembro-me, neste tipo de formações era impossível ir para ali porque estava tudo a tremer e cortavam e lascavam, e os meus pais estavam sempre a ralhar comigo por ir para estes locais. A imaginação enquanto criança vai-se perdendo por vezes, mas aqui é curioso que eu vejo, e quando fiz esta imagem com o Nuno Cabrita, quando fiz esta imagem eu olho para ela e vejo aqui no canto superior, no canto inferior direito, um pijama daqueles filmes, dos presos, daqueles filmes a preto e branco, um pijama preto e branco, e o resto são polícias, e o ladrão quer roubar a pita de ouro, está ali por cima, e eu já estou a inventar, mas é verdade que fiz esta ligação nesta imagem, e aqui é mais uma vez a criatividade enquanto criança a trabalhar. Por fim, para acabar com as rochas, a luz é tudo. A luz na fotografia não é demais frisar, a luz na fotografia é tudo, e acho que mais uma vez esta é a grande ligação que se dá com tudo o que está à nossa volta, é com a luz. Faço agora aqui uma quebra e uma ligação, um crescimento enquanto criança. Nós vamos crescendo, vamos mudando a forma de ver o mundo, e a luz desta imagem para a próxima acaba por... Eu pensei nesta transição como uma forma de crescer e olhar um pouco mais à frente. Okay? Esta imagem é o canto inferior esquerdo desta imagem, e eu aqui começo a ver a paisagem um pouco mais de uma forma mais vasta. Okay? Nós, enquanto criança, ou pelo menos eu, enquanto criança, dava muito interesse a coisas mais pequenas, se calhar nunca via um todo, olhava sempre mais, uma visão mais afunilada, e hoje nós vamos crescendo e vamos tentando olhar um pouco para as coisas de uma forma diferente. Tudo o que eu vos mostrei até aqui poderiam ter imagens retiradas de uma parte qualquer da costa portuguesa, foram todas lá em baixo. A partir de agora, como eu digo, começo a olhar para as coisas de uma forma diferente, e vou-vos mostrar algumas imagens que se calhar são mais fáceis de referenciar com a costa vicentina. Esta foto, por exemplo, é mesmo na pontinha da praia da Amoreira, em Algesur. Outra imagem que é o local, Praia da Zambujeira, felizmente Santana do meu verão, um dia com um pôr do sol, com o céu limpo, e tentar aqui nesta imagem aproveitar o flare da luz, aqueles tons quentes. Estão-me a ouvir? Sim, Jacinto. Nuno? Sim, estou a ouvir. Estou a ouvir, Jacinto. Nuno, estão-me a ouvir? Estamos sim. Estamos. Tudo ok? Sim. Tudo ok. Parece que tinha ficado sem net, peço desculpa. Então, estava a falar aqui da Zambujeira. Mais uma vez, como eu estava a dizer, vocês ficaram parados e eu assustei. As linhas de luz e as linhas da rocha complementam-se, e mais do que uma encosta gigantesca da nossa costa, da nossa Vicentina, e mais uma vez a interação com a luz é o mais importante para mim. Às vezes com muita luz, outras vezes com pouca luz, mas tentando explorar muitas vezes os locais conhecidos e olhar para eles de uma forma diferente.
Esta imagem foi realizada na Lapa das Pombas. É um cantinho muito particular da Lapa das Pombas que só se consegue ter acesso com uma maré muito baixa. E aqui foi um nascer do sol muito pálido, mas eu creio que resultou com o céu carregado, deu-lhe algum interesse. Outra imagem com o céu limpo. Esta era daquelas praias que eu testava vir, mas por ventura e por sinal eram os melhores sítios para pescar. A Praia da Barradinha aqui, mais para sul também, e tentar ligar aqui a Baía e a costa, tentar criar esta transição aqui da nossa costa. Uma visão mais ampla e a transição da luz muito importante, de um céu bastante carregado, um nascer do sol, okay? E mostrar aqui os promontórios rochosos da nossa costa. E aqui, eu com esta imagem faço mais uma ruptura com aquilo que eu vejo e deixo de olhar somente para a paisagem e começo a olhar muitas vezes para os elementos que fazem parte da paisagem comigo. Falo-vos das aves, como é lógico, daquilo que anda por ali em qualquer costa. Neste momento, nesta imagem, falo das gaivotas. Conseguem ver aqui no canto inferior esquerdo uma gaivota em voo. E vou-vos mostrar três ou quatro sujeitos que partilham muitas vezes e que partilhavam muitas vezes a minha presença na costa, partilhavam esse local comigo e sempre o partilharam desde criança. No caso das gaivotas, aqui num cenário mais amplo, ou então entrar um pouco mais na intimidade das aves, e as imagens vão ser todas com esta sequência, com algo mais amplo, e tentar sempre uma aproximação mais intimista das aves, e neste caso uma gaivota a preparar-se para descansar ao fim de um dia, e aqui as últimas luzes do pôr do sol a banhar na cabeça da gaivota. Por outro lado, ou outra espécie que partilhava comigo e que sempre partilhou e que passámos muito tempo juntos, são os corvos marinhos. Esta é uma rocha muito curiosa em Vila Nova de Mil Fontes, que só se consegue lá chegar de drone. É uma rocha muito curiosa, que é um dormitório de muitos corvos marinhos. Curiosamente, as duas vezes que vim para fotografar esta rocha, nunca encontrei muitos corvos. Já lá vi bastantes, mas nunca encontrei muitos corvos. Se conseguem ver aqui no topo da rocha estão ali três silhuetazinhas de 3 corvos marinhos. Ou então algo mais criativo e tentar vê-los a passar muitas vezes rente à água, naqueles seus voos muito acelerados, tentar algo mais criativo, que neste caso um punning desta espécie, ou um pormenor mais fechado, numa imagem que me diz muito também, aqui de um preto num branco, na zona do Cabo Sardão, que é um sítio muito habitual onde este corvo marinho, ou alguns corvos marinhos, pousam, e é curioso que pousa mesmo na parte mais branca da rocha. Por outro lado, eu, enquanto criança, muitas vezes, e eu creio que os vi algumas vezes, mas honestamente não me lembro, porque fazia muitas vezes a ligação, e via-os enquanto silhueta, fazia a ligação, é uma gaivota. E tudo o que está na costa é uma gaivota. Tudo o que se vê voar é uma gaivota. Estes não são gaivotas, estes são os falcões peregrinos. Hoje olho para eles também mais uma vez de uma forma diferente. Tento procurá-los todos os anos que vou à costa. Tento procurá-los e tento fotografá-los. Umas vezes com mais resultados, outras vezes com menos. E tento muitas vezes encontrar estes pequenos seres que são... Não sei se têm noção, mas que são a ave mais rápida do mundo. Eles fazem voos picados a cerca de 300 km por hora e caçam muitas vezes, caçam e abatem as suas presas com o impacto do voo. E é uma loucura ver estas aves a voar. Não tenho fotos deles a voar ainda, ou melhor, eu tenho fotos deles a voar, mas não tenho nada apresentável. Tentei captar esta foto e esta... eu explico esta imagem de uma forma curiosa. Eles, como são tão rápidos, para mim, eles têm que ver o mundo à sua volta em câmara lenta. E se eles não verem o mundo em câmara lenta, eu, se voasse ou se corresse a 300 km por hora, se quisesse apanhar alguém, não apanhava, passava por ele, parecia um tiro.
Então eu com recurso a uma longa exposição, tentei atrasar o tempo e tentar, digo eu, da minha forma de ver um pouco o mundo de como um falcão peregrino vê quando caça a alta velocidade. Não sei se já tinha dito, mas digo várias vezes que adoro fotografar em contraluz. Esta imagem tem 2 anos, 3 anos, se não me engano, e é uma imagem curiosa que poderia ter sido a minha última imagem, e quem me conhece sabe que é verdade, que eu já contei esta história. Eu vi o falcão passar à minha frente, isto foi na zona do Cabo Sardão também, o falcão passa da minha esquerda para a minha direita, e eu vi exatamente onde ele pousou, que foi aqui nesta rochazinha, num pôr do sol, e o falcão pousou. Eu ia com uma teleobjetiva, acho que foi há mais tempo, foi há uns 4 anos. Eu ia com a minha teleobjetiva, uma teleobjetiva relativamente grande, e eu fiz as primeiras imagens, não estava ao nível do falcão peregrino, e fiz o que mais certo se pode fazer, é tentar descer uma ravina para ficar ao nível do falcão peregrino. Eu tentei descer, eu consegui descer, fiz 4 ou 5 imagens, só que um pé desliza, eu não caí, por sorte. O falcão curiosamente olhou para mim e ficou no sítio porque pensou, este é doido. E eu, entretanto, voltei a subir e fechei a loja no dia, porque já estava mais que feito o dia, e não ganhei para o susto. Por fim, e para falar dos animais que partilham comigo a Costa Vicentina, este, como é lógico, eu aqui faço do contrário, parte do pormenor para algo mais aberto. Este é o mais icónico, animal ou ave da Costa Vicentina, pelo menos. Pelo que se sabe, é o único sítio no mundo onde as cegonhas brancas fazem ninho na costa, e é uma felicidade para mim sabê-lo e tentar partilhar horas com estes animais nestes ninhos, e tentar estar muitas vezes como tive a felicidade de estar neste dia. Isto foi, eu infelizmente não consigo distinguir o macho e a fêmea, mas isto é um ninho. A cegonha que está focada, eu estava a fotografá-la, já tinha passado algum tempo do pôr do sol, e por sorte o segundo indivíduo, que está fora de foco, o segundo indivíduo veio pousar entre mim e a cegonha inicial, e ficámos à vontade de 1 hora. Eu fiz uma série de imagens já com ISOs muito altos e com muito, muito pouca luz, mas achei curioso o facto deste segundo indivíduo ter vindo intrometer entre mim e o primeiro, quase como uma postura de defesa, que eu não estava a fazer mal nenhum, eu estava sentado no chão e estava ainda relativamente longe, mas achei curioso o facto de ter pousado no sítio que pousou e termos partilhado ali uma série de tempo em conjunto, que foi bastante curioso. Como eu estava a dizer, mostro-vos imagens agora um bocadinho mais do pormenor para algo mais amplo. Este é um sítio muito conhecido, sebejamente conhecido lá da costa, mesmo à frente do farol do Cabo Sardão, uma manhã com algum nevoeiro. Não sei se conseguem perceber, a cegonha tem uma pena no bico, e tentar recriar imagens com ambiente é onde eu estou mais focado nos dias de hoje. Tento ir um bocadinho mais ao ambiente do que à própria ave em si. E neste caso, o ambiente aqui, a meu ver, faz tudo. Esta imagem tem uma história curiosa com aquele artista da primeira foto, o Tomás. Este ninho este ano não foi ocupado. Esta foto é do ano passado, da primavera passada. E eu tinha estado aqui um dia ou 2 antes, e eu tinha reparado que a cegonha, quando voltava para o ninho, tem 3 pintos no ninho. A cegonha quando voltava para o ninho, vinha, olhando para a imagem, vinha da esquerda e pousava no ninho. E eu pensei em enquadrar desta forma, ao final do dia, para ter algum movimento nas ondas, e tentei enquadrá-la desta forma, fazendo com que a cegonha tivesse algum movimento à chegada ao ninho. Eu, a minha mulher e os meus filhos, nós passámos aqui o pôr do sol,
e eu esperei que a cegonha voltasse, a cegonha não voltava, entretanto o sol descia, a luz baixava, a cegonha não voltava, eu já estava a ficar um bocadinho impaciente, porque era o último dia que nós íamos estar lá na costa e voltávamos para casa, e ao fim de muito tempo de estar à espera, o Tomás disse: pai, preciso fazer xixi. Ó Tomás, faz xixi no chão, não tem problema nenhum. Pai, mas eu preciso fazer xixi. Tomás, faz xixi no chão. E eu olho para o lado, o Tomás está com o rabo de fora a fazer xixi, nós rimos todos, e quando olhei para outra vez para o local, a cegonha já estava pousada. Eu, por causa do xixi do Tomás, perdi a aproximação da cegonha e fiz uma série de imagens depois, mas já com a cegonha no ninho, e não consegui fazer o que tinha pensado inicialmente, mas espero que fique para o próximo ano. Outra imagem com a ligação de dois indivíduos, já falei anteriormente, um casal de cegonhas e um casal de gaivotas, aqui a passar, e a sorte do momento de conseguir esta linha vertical entre os 4 elementos. Ou então, como eu tinha dito, o contraluz e aproveitar as luzes quentes para dar um bocadinho mais de interesse à imagem. Interesse à imagem, e mais uma vez eu digo, a luz é tudo, para mim a luz é fundamental. Eu prefiro fotografar nos primeiros 5 ou 10 minutos de luz muito boa e depois a seguir tentar estudar o ambiente, e este é um local que eu já fui várias vezes, já desci aqui abaixo várias vezes, este é um ninho muito conhecido, mas nunca apanhei a luz como apanhei neste dia. Este foi um conjunto de situações, foi o nevoeiro, foi a maresia, foi o céu limpo que permitia que o sol rompesse estas nuvens todas, esta ligação de luz, esta transição do céu para a encosta, a ligação da luz nas cegonhas e nas andorinhas, nas gaivotas que estão ali também, e este rasgo de luz daquele orifício na rocha, acho que fazem uma imagem curiosa, a meu ver. Depois de passar tanto tempo no local, eu creio que é fácil olhar para as coisas de uma forma diferente e tentar fotografá-lo com muita tentativa e erro, e tentar criar coisas, muitas vezes que não são novas, mas tentar criar coisas nossas. Esta imagem não é uma imagem nova, não é uma composição nova, não é nada inventado por mim, mas é apenas para... Eu mostro-vos numa sequência de 3 imagens para tentar dar a minha perspectiva de que é bom visitar muitas vezes o mesmo local. Aqui no pôr do sol, esta imagem tem 4 anos, 5 anos, por aí, 6 talvez. Um pôr do sol, o céu limpo, a luz quente a bater na encosta. Contraditoriamente, uma manhã de nevoeiro, aqui já com a luz bastante alta, deveriam ser 11 horas, 11 e qualquer coisa, mas um nevoeiro bem denso, bem carregado, que quase que não parece ser o mesmo local, por as diferenças de luz. Ou então, esta imagem, que, desculpem a modéstia, mas que para mim é a minha imagem que eu mais gosto deste local e uma das que eu mais gosto da Vicentina, pelo misticismo que ela transmite. Eu gosto muito de tons azuis também. Curiosamente, gosto muito de fotografar em contraluz, mas gosto muito de tons azuis, gosto muito dos tons frios e gosto muito da ligação desta imagem. Esta imagem é uma imagem que pessoalmente me diz muito. E rompendo aqui por completo a forma de ver a fotografia enquanto criança, eu acho que nós, quando crescemos, começamos mesmo a ver as coisas de uma outra forma. E eu comecei a ver a fotografia de outra forma quando adquiri um drone. E muitas vezes olhar para os mesmos locais que nós estamos habituados a ver todos os dias ou regularmente todos os anos, olhar de uma forma diferente dá-nos uma perspectiva completamente diferente das coisas. Ver a água de cima é completamente diferente do que vê-la de frente. Conseguimos olhar para uma imagem e ver 1001 coisas diferentes no mesmo segundo, com a arrebentação das ondas, etc. É muito curioso olhar de cima para o mar, para as ondas, ou então tentar procurar muitas vezes imagens diferentes de sítios muito habituais e de sítios que nos são
no chão, falta uma palavra, no chão habituais, mas vê-los de uma forma diferente. Aqui, este sítio, eu conheço este sítio desde muito pequeno, aqui no topo superior esquerdo é onde nós conseguimos ir até ali a pé. A partir daqui é praticamente impossível, só de corda, uma corda, ou quem for louco o suficiente para tentar descer estas rochas, mas com o recurso a um drone conseguimos estar a planar, conseguimos estar a ver a encosta e ver esta perspectiva completamente diferente da paisagem. Ou de lado, ou então por cima, que estas mesas rochosas da nossa costa, vê-las por cima tem um ambiente diferente e tem um interesse diferente. Ou então, muitas vezes, olhar por cima ainda dos pássaros e vê-los voar por baixo de nós é muito curioso. E desta vez as gaivotas nem sempre gostam muito dos drones, ou então não gostam mesmo nada, que elas muitas vezes atacam os drones e é complicado voar com grandes bandos de gaivotas, mas desta vez eu estava bem acima delas e foi curioso tentar ligar esta imagem toda e ver um bocadinho acima daquilo que elas veem. Ligando um pouco às fotografias da costa e aquelas das cegonhas daquele pico que eu mostrei anteriormente, eu já tinha dito que a Zambujeira do Mar é um sítio muito particular para mim. Ver a Zambujeira do Mar desta forma só foi possível com o recurso a um drone. Isto é a praia da Zambujeira, é o palheirão, o famoso palheirão da Zambujeira, aquela rocha mais quadrada que se vê quando se está na praia, e desta forma nunca eu tinha visto, consegui vê-lo com recurso ao drone, ou então tentar algo mesmo mais diferente do habitual, que é ver o palheirão assim, mesmo da costa, numa manhã de nevoeiro, com um nevoeiro muitíssimo denso, que eu ia perdendo o drone neste dia, porque ele perdeu a altitude e foi complicado trazê-lo até mim, mas acho que foi rentável pela imagem que consegui fazer. Termino com esta imagem, e esta imagem para mim é o irromper completo com a vida de criança, e a partir daqui faltam só mais 3 imagens, eu prometo que me calo. E se repararem, a imagem tem um formato diferente das outras todas, que é mesmo, foi propositado, é mesmo para tentar quebrar com tudo, e esta é uma imagem da Azenha do Mar, que também nunca tinha visto uma foto desta, ou melhor, nunca tinha visto a Azenha do Mar desta forma, e só com o recurso a drone, mais uma vez, é que se consegue ter esta perspectiva do local. Com perspectiva do local, eu aqui pensem de uma forma enquanto crescimento, enquanto pessoa, eu aqui já sou adulto e olho para o local de uma forma completamente diferente. E mostro-vos as 3 últimas imagens que eu vos vou mostrar. Foram as 3 imagens feitas no mesmo dia. São as 3 imagens com poucos instantes de diferença entre elas. Uma olhar mais para baixo e as outras próximas 2 imagens são quase como o crescimento enquanto pessoa e olhar em adulto para aquilo que eu via a minha Vicentina enquanto criança e para aquilo que eu vejo a Vicentina enquanto adulto, que infelizmente está a deixar de ser a praia que eu aprendi a gostar e está-se a tornar uma praia e num mar de plástico. E pronto, deixo-vos aqui. Esta foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado. E muito obrigado. Olá, Jacinto. Olha, obrigado pela tua apresentação. Adorei ver as tuas imagens, ainda para mais também de um sítio que me diz tanto, acho que nos diz a todos nós, mas sobretudo o pessoal também da fotografia e que vai para o sul do nosso país em busca de algumas imagens, acaba por sentir aquilo de uma forma diferente, até porque, como tu disseste bem, é um sítio agreste, não é? Nem sempre é fácil de fotografar, nem sempre é fácil de chegar aos sítios. Claro. E gostei particularmente também de ver algumas das tuas imagens de drone de praias, que eu também conheço bem, que nunca tinha visto essas perspectivas. Portanto, olha, estás de parabéns com a apresentação e aproveito também mais uma vez para te agradecer por teres aceito
o nosso convite. Ora, Olha, essa. vou começar eu então a fazer-te aqui as perguntas. Eu gostei particularmente da tua narrativa, a forma como fizeste a ligação com a tua infância, com os teus filhos atualmente. Tu achas que eles hoje em dia, de certeza que lhes mostras as tuas fotos, não é? Tu achas que eles sentem o mesmo que tu sentias, ou mais ainda, por poderem ver que o pai, além de ser um apaixonado por estes sítios e por levar àqueles sítios, ainda os tenta retratar? Sentes isso da parte deles? Isso é uma boa pergunta. E eu não sei se consigo ter resposta para essa pergunta. Sabes porquê? Porque eu quando comecei a pensar nesta apresentação, hum, eu tentei pensar naquilo que eu pensava enquanto criança. E eu acho que é exatamente isso que eles pensam hoje. Eles não ligam. Eles não ligam. É a areia, é o mar, é a onda, é o calor e é a praia. Percebes? Eu acho que essa transição dá-se um bocadinho mais tarde, a meu ver, dá-se um bocadinho mais tarde. Eles gostam, eu tento incitar para a natureza, tento incitar pelo gosto da fotografia, essencialmente, mas eles gostam. Venham com o pai fazer o pôr do sol. Hoje não, vamos ficar aqui na praia. Eles eu não sei se estou a falhar enquanto pai, se estou a falhar, mas não sei, eu acho que não estão muito espertos para isso ainda. Eu tento, mas acho que não estão muito espertos para isso ainda. Só por curiosidade, quando é que tu começaste a sentir, a ficar desperto para essa tua relação com o litoral alentejano? Costa Vicente, Sudoeste e Costa Vicentina. Eu como estava a dizer, eu sempre, desde pequeno, sempre fui lá para baixo. Eu digo lá para baixo, Claro, é literalmente lá para baixo. E como é que eu tenho de responder? A ligação sempre foi familiar, percebes? Eu sabia que em agosto as aulas acabavam, eu ia para lá, ia ter com os meus primos, ia ter com os meus tios, e sempre foi algo muito familiar para mim. A ligação, o gosto pelo sítio, acho que vem por ser um sítio que, enquanto criança, é um sítio que eu ia brincar, que eu sabia que ia passar muito tempo e que ia ser brincadeira de manhã à tarde, de manhã à noite. E eu acho que foi um pouco foi um pouco por esse motivo. Hoje, como é lógico, os motivos são naturais e é mas continuas fácil, a brincar muito tempo, com dois filhos pequenos, deves claro. continuar a brincar muito tempo por lá. Sempre, brinco sempre. Mas eu acho que a ligação hoje é fácil de perceber porque a beleza do local é fácil de gostar, é fácil de se enamorar pelo local. Eu acho que eu já tinha esse enamoramento desde criança e hoje foi direcionado um pouco para uma vertente diferente, para um canal diferente. Ok, muito bem. Olha, enquanto não temos aqui perguntas, vou aproveitando e vou eu fazendo aqui mais umas questões. Um dado que eu achei aqui curioso, em grande parte das tuas fotos, e às páginas tantas, tu até falas ali de um pôr do sol fantástico que apanhaste nos Alteirinhos, e pegando nessa imagem, mas não só, eu achei curioso que em muitas das tuas fotos tu praticamente não tens céu. Queres-nos falar um pouco dessa tua abordagem? Olha, não te sei explicar. Eu às vezes acho que é conforme a maré. É literalmente conforme a maré. E eu acho que eu, quando vou para o local, quando tento fotografar, tento ir muitas vezes focado no que quero fazer. E tu sabes que muitas vezes vais com o foco num assunto e sai completamente furado e não consegues fazer. Mas muitas vezes vou focado num determinado pormenor. E há situações que só fotografo com céu, outras vezes não capto o céu. E nesse dia, e é curioso estarmos a falar desse dia, eu esse dia tenho paisagens muito, muito, muito abertas dos Alteirinhos, tenho pormenores muito mais fechados, tenho areia, tenho só ondas. Eu acho que nesse dia deu para fazer tudo, porque o pôr do sol, o céu ficou com tanta cor durante tanto tempo que me permitiu estar a desfrutar daquele espetáculo natural mais tempo e foi... Nesse dia deu para tudo, por exemplo. Eu fiz rochas com a luz, fiz...
Mas Não deixa de ser interessante mesmo assim tu teres incluído, às vezes o mais fácil é incluir numa apresentação, se calhar uma foto de paisagem aberta, onde se vê esse céu, esse tal céu que tu tanto falas, sim, sim. e ali não, ali tu preferiste, também deve ter muito mais a ver, talvez também com o teu percurso enquanto fotógrafo ao longo dos anos, não é? Hoje vês as coisas e sentes as coisas de outra forma e faz-te muito mais sentido, provavelmente, mostrares uma imagem dessa luz refletida na areia do que talvez a imagem no seu todo. Claro. Isso sem dúvida. Eu acho que crescemos, nós todos crescemos enquanto pessoa, enquanto fotógrafo, enquanto profissionais da área que desempenhamos, e eu se for pegar, e falando concretamente em fotografia de paisagem, se for pegar uma fotografia de paisagem com a minha 400D em 2007, eu vi as coisas literalmente de uma forma diferente da que vejo hoje. Hoje vejo melhor, vejo pior, vejo diferente. Vês diferente, claro. E é muito alimentado por aquilo que vejo de outros, e eu aproveito para dizer, e agradeço as tuas palavras pela inspiração que eu transmito, e eu retributo-as por aquelas que vocês me transmitem a mim também. Eu acho que é um bocadinho por aí. É um pouco o dar e o receber que vamos crescendo nesse sentido. Claro. Posso dizer alguma coisa, Nuno? Espera aí, Ju, eu peço que te inscrevas no chat e depois, quando chegar a tua vez, eu já te passo a palavra, está bem? Está bem. Estão aqui pessoas para fazer questões. Primeiro do que tu, inscreve-te no Como chat, tu por disseste, favor. não havia ninguém para perguntar nada e, portanto, continuavas tu, eu joguei. Não, inscreve-te no chat que eu já te passo a palavra. Ninguém quer falar comigo. Acho que fazem bem. Vou pedir ao Carlos Neves que ligue o microfone. Já está. Olá, Carlos. Boa noite. Bem-vindo. Olá, boa noite. Olá a todos. Olá, boa noite. Olá. Epá, é assim, eu assisto a muitas tertúlias, vou a muitos eventos onde as pessoas falam, mostram as fotografias, contam histórias, e eu acho que é sempre maravilhoso, para quem gosta de fotografia, assistir a alguém contar as histórias, ou seja, não está simplesmente a mostrar fotografias, conta uma história do princípio ao fim e que nos envolve, é um bocado como aquela sensação que temos quando somos pequenos, em que os nossos pais estão a contar uma história e vão-nos dando a sopa, uma coisa que a gente não gosta, embora a gente aqui goste das fotografias, mas é aquela sensação que ele vai tudo, não é? E é maravilhoso ver a história que tu contaste. Eu fiquei fascinado com a história de envolveres a fotografia logo inicial com o teu filho, foi logo, acho que foi uma imagem marcante, eu até pensava que fosses tu, mas pronto, é o teu filho. Acho muito giro contar essa história, para onde andaste, e depois fazer a evolução em termos das fotografias para aquilo que tu agora vês com as últimas fotografias. Achei maravilhoso e fico sempre deslumbrado com estas histórias, e é sempre bom ver contar e acompanhado com fotografias excepcionais. Portanto, esse era o ponto principal que eu queria agradecer e mostrar o meu agrado por aquilo que vi. E já agora perguntar-te, portanto, vi que estás começar a fazer incursão nos drones. Quando vais para estes locais, naturalmente deves levar o drone e a máquina fotográfica, não é? Como é que fazes essa gestão? Ou seja, tanto fazes uma coisa como fazes outra, optas consoante as condições só pelo drone, pela máquina fotográfica? Não existe aí sempre aquela guerra do que é que eu vou fazer hoje, não é? Como é que te posicionas? Olá, Carlos. Obrigado pelas palavras. Por norma, às vezes não acontece, mas por norma, quando saio para fotografar, já saio com o intuito de ou uma ou outra coisa. Levo sempre tudo comigo, mas por norma já vou com essa perspectiva. Muitas vezes, se eu quiser fazer, aproveitando o que não estava a dizer, uma paisagem mais aberta, ou captar um bocadinho mais de céu, e que se eu quiser nuvens e amanhã for uma manhã céu limpo, aproveito para fazer drone, por exemplo. Acabo por ir um bocadinho ao sabor daquilo que me proporciona também na altura, mas muitas das vezes vou focado só numa das situações, porque se não tiver vento e se tiver boas condições para voar, prefiro aproveitá-las e seguir daí, porque muitas vezes, se vocês repararem, a última imagem que eu mostrei, a panorâmica, é uma imagem quase tirada à mão, literalmente, mas de drone, não é? E acaba por ser... Pronto, consegue-se complementar o trabalho de drone quase como se fosse com os pés assentes no chão. Ok, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Carlos, pela tua participação.
Vou pedir então, Ju, podes então ligar o teu microfone e colocares a tua questão ao Jacinto, por favor. Antes de mais, eu queria dar os parabéns ao Jacinto por ser professor de Educação Física e fotógrafo. É meu Obrigado. colega, embora eu já seja jurássica, portanto já estou Boa, boa. fora dessa guerra há uns aninhos. Depois, queria dizer, acentuar como o Carlos Neves, que achei muito interessante a ligação que fazes da tua história de vida à fotografia, acho a ideia muito gira. E depois queria fazer uma pergunta de fotógrafa ignorante, que é assim, tu tens em muitas fotos flares, e eu julgava que o flare era uma coisa que se devia evitar. Deve estar errada, não? Obrigado mais uma vez pelas palavras. Eu não evito. É sempre mais uma vez, é como o drone. Fotografo com drone ou fotografo com a câmera. Se tiver um flare e se eu achar que o flare fica bem na imagem, não evito. É uma questão muito particular e muito pessoal também. Não, mas quer dizer, eu não sei mesmo. Estou a perguntar porque não sei mesmo. Julgava que era de evitar. Mas se calhar não é. Se calhar pode-se aproveitar e também tem... Gosta de ver o resultado com flare? Gostei de ver, mas às vezes até gosto de ver os meus. Mas depois Pronto, apago. aí... Tento corrigir, ou tento cortar, ou tento arranjar ali uma solução qualquer, porque julgo que fica mal. Julgo que não é aceitável em fotografia. Não, eu acho, a meu ver, muito honestamente, a meu ver, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que gosta. Se gosta de ver com o flare, é com o flare que tem que sair. Acho que não temos que andar a evitar. Ora é essa. Obrigado, Ju, pela tua participação. Beijinho. Vou agora passar a palavra ao Fernando Quintino. Olá, Fernando. Bem-vindo mais uma vez. Peço-te que ligues o teu micro. Sei que também tens uma questão para colocar ao Jacinto. Fernando, não sei se estás a falar. Tens que ativar o teu microfone, por favor. Bom, Luís, queres tu então colocar uma pergunta ao Jacinto enquanto o Fernando... Nuno, peço, eu creio que a pergunta já está aqui no chat. Tem a ver Sim, com... eu posso colocar a pergunta pelo Fernando. Antes ele começa a dar os parabéns pelo teu conjunto interessante de imagens. Ele gostou especialmente do teu conjunto efetuado das pedras. Lembra um bocadinho as imagens do Abi Sabi, mas sem dúvida o destaque vai para o Falcão Peregrino, com o mar em longa exposição, provavelmente com recurso a uma exposição de meio segundo. Não sei se queres confirmar a exposição do Falcão, que tinha aquela água. Foi mais ou menos isso, meio segundo? Sim, foi por aí. Pronto, e depois ele faz-te uma pergunta que é, ele tem uma curiosidade e diz que, tendo em conta que muitas imagens são em contraluz e que não parecem ter muita edição, pergunta-te se tu efetuas a medição pontual para poder preservar as baixas luzes ou como é que tecnicamente fazes essas imagens em contraluz. Por norma sim. Por norma usa a medição pontual. Hoje, com recurso às máquinas, as mirrorless, e que nós temos o viewfinder eletrónico, é mais fácil medir e ver em direto aquilo que estamos a fotografar do que com as DSLR mais anteriores. Mas sim, por norma uso a medição pontual, sim. Afonso, queres tu continuar? Queres tu fazer uma pergunta ao Jacinto? Queria. Bom, em primeiro lugar, também queria dar-te os parabéns pela tua apresentação. Eu sou um privilegiado porque eu já tinha visto um pouco desta apresentação anteriormente e já tinha gostado muito na altura e agora também gostei. Tu falaste aí um bocadinho das rochas, também aqui no seguimento do documentário do Fernando, e de como andas a tentar fotografá-las. E o que eu te pergunto é, o que é que tu escolhes para fotografar? Imagina-te, sais de casa, vais para a Vicentina, para a tua casa, e estás algures, seja em uns Alteirinhos, seja na Zabujeira, num sítio qualquer, e o que é que tu escolhes para fotografar? O que é que podes partilhar connosco? Como é que é o teu processo criativo? O que é que tu escolhes? O que é que fotografas? Que pormenores fotografas?
Como é que funciona esta tua seleção, digamos assim, do que fotografas? Eu, como digo, obrigado mais uma vez pelas palavras, Luís. Eu, como te digo, sou muito leigo neste tipo de fotografia. Eu acho que não tenho olho para, olha, por exemplo, como tu consegues captar e consegues ver linhas logo direto numa imagem, e eu vou andar ali à volta, e sinto muita dificuldade nesse sentido. Mas eu por norma, epá, e aqui vou parecer muito, desculpem a palavra, tosco, mas eu por norma vou andando de cabeça para baixo e vou à procura de algo que note que seja apelativo na altura para fotografar. Procuro muitas vezes linhas, procuro muitas vezes interrupções de padrões, procuro essencialmente esse tipo de contrassensos na rocha ou no pormenor que me permita saltar à vista depois numa imagem. Mas é um pouco por aí, Luís. Não... Nem estava mesmo a centrar-me neste tipo de imagem, estava mesmo a falar no geral. O que é que tu farás? O que é que tu decides fotografar? Imagina, estás na Praia dos Alteirinhos, certo, ou estás no Cabo de Sardão. O que é que tu decides fotografar? Vou fotografar cegonhas hoje? Vou fotografar paisagem? Como é que funciona o teu processo criativo? Percebes? Não, Era mais isso. Por norma já tenho mais ou menos pensado e estipulado aquilo que quero tentar no dia ou na semana ou não interessa. Eu dou-te o exemplo, por exemplo, eu há 2 anos andei bastante focado nos falcões peregrinos. E eu saía, teleobjetivo às costas, e saía e andava pela costa à procura dos falcões peregrinos. E tentava ouvir os guinchos que eles dão, tentava ver em sítios de poleiro habitual, em sítios de caça, e andava literalmente atrás deles para tentar captá-los. Sendo o objetivo de falcões peregrinos, ia focado nesse sentido. Como é lógico, não se esgotava a imagem dos falcões. Se tivesse uma boa luz, se tivesse um bom pormenor, ou poderia fazer paisagem, poderia fazer algo mais, e não esgotaria a fotografia nos falcões, que caso não os encontrasse, dava a manhã por perdida. Mas por norma é assim que funciona. Tento pensar naquilo que quero fazer, tento estruturar o trabalho. E falando na Vicentina, infelizmente não estou lá há tanto tempo quanto queria, mas passo talvez lá entre 15 a 20 dias por ano, e tento estruturar um bocadinho o trabalho nesse sentido. Estes 3 primeiros dias é só pormenores com rocha, e vou para determinados sítios e vou fotografar só pormenores com rocha. Nos outros 2 ou 3 dias é o pôr do sol e tentar fotografar em contraluz, tentar fotografar ondas, acabo por estipular um bocadinho o trabalho nesse sentido, e esquematizá-lo e tentar focar nesse dia naquilo que está pensado. Ou seja, és apologista que, no teu caso, pelo que eu percebo, que deves sair de casa já com algum planeamento, digamos assim, daquilo que tu queres fotografar. Sim, por norma sim. Okay. Interromper-me aqui, Afonso, desculpa, interromper aqui isto. Eu há pouco tempo, Jacinto, assisti a uma apresentação de alguém que dizia que se deve escrever num papel o que é que se quer fotografar. Portanto, tu tens que ter um bloco de notas e escrever num papel tudo aquilo que tu queres fotografar. Eu já não tenho o bloco de notas, mas escrevo no telefone. Mas sim. Aqui ao Luís Afonso. Não, estou a tentar perceber, porque há várias abordagens quando se está para fotografar, e estava a tentar perceber a do Jacinto, porque acho que é importante, estas partilhas são importantes. Olha, queria-te só fazer uma pergunta muito rápida, que se calhar tu nunca pensaste. Qual é a tua distância focal preferida e porquê? Hoje, talvez 70% das minhas imagens são feitas com a minha 70-200. Mas não tenho... É sempre tudo muito relativo. Eu se for, mais uma vez, aos falcões, eu se calhar a 70-200 vai ficar na mala e vou levar a minha 400 mm. Porque já sei que às vezes consigo aproximações de 50 a 60 metros, outras vezes consigo aproximações de 500 metros. E ele a 500 metros ele foge de mim. Parece que é incrível
que eu estou longíssimo e estou a olhar para ele, uma coisinha minúscula no frame, mas ele pressente que eu estou ali e ele vai embora. Nesse tipo de situações, se calhar, dou primazia a distâncias focais mais longas. Mas olha, outro trabalho que eu tenho feito agora ultimamente, e falámos sobre isso há pouco tempo, eu tenho estado a fotografar com borrelhos, as limículazinhas pequeninas, e tenho estado a fotografar com grande angular. Acaba por não ser uma... Se calhar, que hoje tudo é habitual e nada, não estou a inventar nada, mas fotografar, se calhar, aves é mais naturalmente visto como uma fotografia teleobjetiva, e tenho tentado entrar um pouco mais na intimidade das aves e fotografar com grande angular. Por isso, mas tenho fotografado bastante com a 70-200, honestamente tenho. Muito bem. Aqui o Carlos tem aqui outra pergunta para ti, e eu dou-lhe a palavra para ele a fazer-te. Estava aqui a colocar no chat se as fotografias que tiras são todas sem edição, ou seja, são diretamente da câmara, ou fazes alguma edição? Não, faço sempre. Mas faço edições sempre muito simples. Curvas, uns níveis, uns ajustes normais, às vezes uns toques de saturação, mas nunca faço muito mais além disso. Pois, não se nota realmente os efeitos das grandes edições, e por isso é que estava a perguntar se era mesmo tudo puro ou se havia mesmo assim alguma edição, não se nota nada. Eu acho que puro elas nunca são puras, mas são acertos, Sim. são acertos normais Sim. de edição, sim. Ok. Daí os tais flashes que há bocado estavam a dizer, porque também há quem procure mesmo isso de propósito, até nos vídeos e tudo, as imagens dos pessoas a aparecerem. Portanto, realmente é como tu disseste, nós gostamos, a fotografia fica assim, tal e qual. E, Claro. e há quem goste imenso desses riscos nas fotografias, não é? Eu pessoalmente gosto. Eu lembro-me, só aqui para mais um ponto para a conversa, eu lembro-me de ver uma entrevista do Vincent Munier, que é provavelmente dos meus fotógrafos favoritos, e ele dizer que há muitos anos e no início da carreira dele, ele manteve-se muito focado naquilo que ele gostava de fotografar. Ele gostava de fotografar ambientes muito densos, ambientes muito escuros, ambientes com muito ruído, e ele manteve-se muito fiel àquilo que ele gostava. Que toda a gente dizia que a fotografia é uma fotografia um bocadinho, tem muito ruído, não gosto de fotografias mais limpas. E ele sempre se manteve muito fiel àquilo que ele gostava. Eu acho que é muito importante isso. Se eu gostar muito de fotografar com flares, claro, acaba por ser um bocadinho por aí. É a imagem de marca. Concordo plenamente. Devemos seguir aquilo que o nosso coração diz. Bem, isto é um ato criativo, isto não é um ato mecânico, que Claro. tem que seguir regras, não é? Olha, vou pegar também um pouco nas palavras do Nuno de há bocado, que ele falava que acabaste de ganhar um concurso russo, e eu ia perguntar qual é importante, Fiquei em segundo, não ganhei. Mas é importante. Quão importante é que são os concursos para ti e como é que tu escolhes as fotografias com que vais concorrer? Qual é a tua mecânica? Mais uma pergunta difícil. Por norma, concorro não muito regularmente, mas tento concorrer uma vez ou outra por ano, e eu tenho 2 ou 3 concursos que regularmente ou recorrentemente concorro. O Golden Turtle, o Asférico, o GDT, por acaso nunca concorri, mas é um concurso que também quero concorrer. Mas, pronto, por norma e concursos que há a nível nacional também, o Imaginatur e o Cinclos, na altura, são concursos que, pronto, por norma concorria. O processo tem tudo a ver com a abertura do concurso às categorias e àquilo que eu acho onde me consigo enquadrar. E depois aí é mais uma vez o meu gosto pessoal, porque sabes como é que isso funciona muitas vezes enquanto júri ou enquanto jurado do concurso. Tu vês a coisa de uma forma completamente diferente e tens uma imagem estanque e às vezes a pessoa que tirou a imagem tem uma história fabulosa por trás, e tens concursos que não têm um enquadramento textual ou texturizado da imagem e que muitas vezes perde muito dessa força. E eu, quando concorro naquilo que mais gosto e que eu acho que se enquadra melhor para o tipo de concurso. Acaba por ser um bocadinho por aí. Conta-me mais um bocadinho sobre o processo. Eu não estava a falar. Eu estou-te a perguntar isto porque
no outro dia estava a falar com alguns amigos sobre como é que se deve concorrer a um concurso, porque isto de concorrer a concursos para ganhar, digamos assim, eu acho que toda a gente que concorre a um concurso tem pelo menos a esperança de ganhar, não acredito que concorra só por concorrer. Como é que tu achas que deves escolher a imagem? Costumas ver quem são os júris e costumas ver as imagens dos júris para ver mais ou menos como é que eles vão avaliar as tuas fotografias? Envias fotografias que tu achas que já foram bem aceitas noutros concursos? Vês quais são as tuas fotografias mais, sei lá, mais populares e envias essas? Como é que fazes? Olha, há concursos que para já limitam logo a entrada de imagens que já tenham sido anteriormente premiadas noutros concursos. Essa pode ser logo um ponto que exclua a seleção da imagem. Por norma não, e falando do Golden Turtle, o Golden Turtle, não sei se conhecem, é um concurso que tem 3 fases de júri. Eu não sei quantos são no início, mas acho que são cerca de 30 fotógrafos diferentes que fazem a primeira seleção das imagens. Depois passam para um júri que eles chamam o júri profissional, que são 8 fotógrafos, e depois passa por uma terceira fase, que são júris russos, que fazem a seleção final e a categorização das imagens para os vencedores. Então, se eu for ver... honestamente eu vi quem eram os júris, mas não andei a pesquisar e a tentar filtrar essa informação. Eu que tento, por exemplo... Tento fotografar para concursos que se calhar o meu tipo de fotografia, que é uma fotografia não tão documental, é uma fotografia mais artística, entre aspas, tento concorrer para onde eu acho que se adapta um bocadinho melhor. Às vezes é um tiro no escuro e uma aposta falhada, mas tento ir um bocadinho por aí. Esta imagem, por exemplo, do Golden Turtle foi uma imagem de drone, uma categoria de novas tecnologias. É uma imagem feita aqui no Alcochete, uma imagem de drone com o estuário com maré baixa e um bando de flamingos em voo. Eu achei, é como digo, normalmente eu faço a categorização quando faço as imagens, edito as imagens e penso que a imagem está terminada, ou publico a imagem ou não, ou porventura para outro tipo de situações, mas que a meu ver, às vezes são imagens de concurso, que eu posso concorrer com aquela imagem. Dou-te outro exemplo, há bocado falei do Munier, falta agora do Bruno D'Amicis. O Bruno D'Amicis concorreu 3 vezes seguidas ao Wildlife Photographer of the Year, se não me engano, com o trabalho sobre as raposas do deserto. As 2 primeiras vezes acho que nem sequer passou a primeira fase e na terceira vez, no terceiro ano, ganhou. E acaba por ser um bocadinho por aí, e mais uma vez digo, e como tu disseste, segue o teu coração, pá. Ele gostava daquilo, ele achava que tinha um bom trabalho naquela área, com aquelas imagens, e apostou forte nele. Ok. Obrigado pela tua resposta. Vou só tirar as aspas aí do teu artístico, porque eu acho que o teu trabalho é mesmo artístico, eu não preciso das aspas. E agora vou dar aqui a palavra ao Nuno, e depois o Nuno dá a palavra ao Ricardo. O Nuno tinha aqui uma pergunta para ti. Sim, Jacinto, mudando aqui um pouco aqui a agulha, tu para fazeres uma apresentação destas, como tu nos trouxeste aqui, com cerca de 50, 60 imagens, talvez, não? 55. Ok. Eu acredito que as primeiras vezes que tu tenhas ido, não, porque começaste a ir para lá para baixo, como tu dizes, muito novo, mas as primeiras vezes que começaste a fotografar ali naquela zona, e eu falo por mim, acredito também, quando estamos no início, provavelmente tu ias fotografar sem nada em mente, ias fotografar porque sim, claro. Ok, estavas no início, bora lá fotografar. Quando é que tu, de alguma forma, sentiste que esta Vicentina, como tu chamas, poderia ser muito mais do que fotografias isoladas e começou a ganhar corpo para ser um projeto? Porque isto que nos mostras aqui já é um projeto. Acredito que possas ter outras ideias, mas garantidamente aqui já nos mostraste um projeto. Quando é que tu sentiste, de alguma forma, que isto tinha aqui corpo para ser algo mais do que um conjunto de fotos aleatórias de uma determinada zona do país? Sim. Olha, eu respondo-te essa questão com 2 momentos distintos. Quando comecei
há uns 7 ou 8 anos, quando comecei a montar o meu primeiro site, uma das galerias que eu tinha no site era e que hoje continua a ser a Vicentina. Pá, por toda esta ligação e por ter um conjunto de imagens já relativamente grande do local, sempre foi algo que eu tentei prezar e hei de continuar a manter no meu site. O segundo ponto foi com a junção de 5 elementos com a construção do realce, num projeto que nós temos, e a Vicentina veio à baila nesse projeto com um nome diferente, com o nome de Costa das Cegonhas, em parceria com o Nuno Cabrita, e acaba por ser ali uma junção de dois mundos do trabalho que eu tenho lá em baixo. O Nuno, curiosamente, também tem muitas ligações familiares com aquela zona. A esposa do Nuno é de Algesur, e pronto, e foi ali um casamento perfeito, e acabo por continuar a trabalhar para mim, a trabalhar para o Realces, e é um projeto. O Luís Afonso diz que os projetos têm que ter fim, e eu acho que este nunca vai ter, só se eu deixar de ir para lá. Pode ser um projeto por etapas, vais atingir determinados objetivos. Olha, antes de passar a palavra ao Ricardo, e Ricardo, prometo também ser breve, mas não posso deixar de fazer esta pergunta, até porque é um tema que eu infelizmente, ao contrário de ti, só descobri o entusiasmo há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Mas gostava de também ver a tua resposta sobre isso. Qual é a tua relação, qual é o teu sentimento para com as cegonhas que durante cerca de 6 meses do ano, mais coisa menos coisa, passam ali pela nossa costa, e como tu disseste bem, segundo rezam as histórias, é o único local do mundo onde elas nidificam no mar. Qual é que é a relação que tu foste desenvolvendo, porque tu já as fotografas há um bom par de anos? Qual é a relação que tu vais desenvolvendo e que te faz querer voltar todos os anos, muitas vezes aos mesmos sítios? Eu acredito que ao fim de tantos anos a ires ao mesmo sítio e fotografar sempre o mesmo elemento da cegonha, tu hoje em dia vais lá já muito mais do que para procurar aquela foto. Há de ter um outro tipo de relação, sobretudo neste caso aqui, com a cegonha e com a nidificação delas. Gostava de te ouvir um pouco a falar sobre isso. Ok. As cegonhas ali na zona, eu acho que tem N sítios melhores para escolher para fazer ninho do que ali. Mas ainda bem que o fazem. Eu hoje, acima de tudo, tenho de procurar sítios diferentes. Tu não conheces a zona, há eu não sei quantos, mas há umas boas centenas de ninhos, não só ali, mas até quase a Vila do Bispo. Há ninhos um pouco espalhados por todo lado. E eu hoje tento um pouco, sempre com o foco na cegonha, mas tento um pouco divergir e aqui um bocadinho, vou ser contraditório com aquilo que eu disse na apresentação, mas o ir muitas vezes ao local é bom, mas tento um bocadinho divergir dos sítios onde vou naturalmente ou ia mais regularmente, e tento pesquisar, tento saber de sítios diferentes e de ninhos diferentes, e muito curiosamente soube de um ninho que não consegui explorar este ano, mas para onde vou explorar. Isto é muito curioso, de uma colega de profissão nossa, Juvenália, de Educação Física, que foi fazer um passeio e foi fazer o trilho todo da costa até lá em baixo, e ela, sem me dizer nada, ela apontou uma série de ninhos que eu honestamente não conhecia, como é lógico que não conheço tudo. Ele apontou uma série de ninhos, e há um ninho fabuloso, que eu não te vou dizer onde é que é, que eu este ano quero explorar, e é curioso ver a ligação do trabalho, a ligação que tu muitas vezes crias com um seio familiar de amigos, e ela dizia mesmo, ela nunca tinha visto lá cegonhas, ela sempre foi para lá, ela conhece muito bem o local, mas ela nunca se apercebeu das coisas, ela nem sequer sabia que haviam cegonhas lá, e com as minhas imagens começou-se a perceber, e é curioso que me andou a ajudar na prospeção do terreno, e descobriu-me ali um ninho ou dois muito curioso, que espero que agora na próxima primavera consiga alguns resultados. Muito obrigado. Eu já agora, só para terminar a minha intervenção e passar ao Ricardo, eu quando voltei ao Cabo Sardão este ano, já depois já no verão, mais coisa menos coisa, não me lembro bem,
e não ver lá as cegonhas, a verdade é que depois é um vazio que se sente ali, sabes? Parece que falta ali, a paisagem continua a Falta ser mesmo bonita, alguma porque coisa as ali. falésias são lindas, mas às páginas tantas já falta ali algo mais naquela paisagem. É um Bom, ninho vazio, é verdade. sem demoras vou passar a palavra ao Ricardo. Ricardo, peço imensa desculpa de ter monopolizado aqui estes minutos o Jacinto, mas pronto, este é um tema que a mim também me diz muito. E tu estás aqui a entrar em ação no teu horário habitual, portanto, bem-vindo. Espero sempre quase pelo fim, não é? Não, eu não, Jacinto, eu não gosto muito de ir pela conversa do equipamento, mas aqui a questão do drone já quase é mais um conceito do que um equipamento e eu pelo menos sinto que quando comecei a fotografar com drone houve de facto uma explosão de oportunidades e de novas coisas que se conseguem fazer, mas rapidamente bati num teto criativo. E, portanto, essa era a questão que eu gostava de colocar. Tu és dos fotógrafos que eu conheço que, pelo menos já me falaste, já te conheci com drone há uns 3 anos, talvez, não sei, se calhar. Sim, E eu sim. queria saber se o teu entusiasmo com a fotografia de drone se tem mantido ou se até tem aumentado. E se por acaso se tem mantido ou aumentado, como é que tu consegues ultrapassar o teto criativo que eu senti? Eu acho que sabes que o teto criativo é que se está a falar, é que as fotografias de drone chegam a um ponto, parece que dão a volta e parece que aquilo é sempre mais do mesmo. E eu tenho visto alguns trabalhos teus feitos com drone, trabalhos fantásticos, e és um dos 2 fotógrafos que eu acompanho que faz fotografias com drone em Portugal, que admiro imenso, cujas imagens eu admiro imenso. E portanto queria saber qual é que tem sido essa evolução do drone na tua fotografia e qual é o peso que o drone hoje tem na tua fotografia. Ok, obrigado. É uma boa pergunta, e eu sempre vi o drone como um complemento à minha imagem. Falando da Vicentina, e falando da Costa das Cegonhas, acho que para tentar enriquecer o portfólio era necessário ver a Costa de uma forma diferente. E eu, para ver a Costa de uma forma diferente, não tenho barco, ou pagava alguém para me levar para mar, para ver uma perspectiva diferente, ou então o drone dar-me essa liberdade. Não te consigo precisar da percentagem de imagem que eu faço ou de drone, ou de máquina, de mão, mas acaba por ser um complemento. Porque eu acho que, e falando também um pouco do Realces, uma das missões que eu tenho do Pisco Peito Azul, do Luscinia Svesica, eu acho que o drone foi muito fundamental nessa missão, porque permite-me ver o estuário quase como a ave o vê, vista de cima. Ver as corrências da maré, aquela história toda, que é quase impossível ver. Nós contamos com os pés bem assentes na terra, no estuário, é uma imensidão de lodo, de um castanho esverdeado horrível, e quando se sobe um bocadinho acima daquilo que nós vemos, e é como tu dizes, abre perspectivas visuais completamente diferentes daquela que estamos habituados. E eu acho que é, acima de tudo, para complementar o trabalho da missão. Não tenho... Eu, se calhar, 20, 30% das imagens são de drone, mas o resto é de máquina em si. Em relação... Mas tem-se mantido esse entusiasmo do drone? Sim, tem-se mantido sim. ou tem vindo a crescer? Não, ou não? Ou está estagnado, está ali sempre na mesma porcentagem? Eu acho que tem-se mantido um pouco por isto que eu acabei de explicar. Acho que acaba por ser sempre um complemento. Porque eu creio que enriquece o trabalho, enriquece o portfólio, quando tens coisas diferentes do normal. É verdade que não consegues fazer... não é inesgotável o processo criativo com o drone. Hoje vê-se muita gente usar o drone à noite com as luzes
com as luzes os focos de luz, de presença do drone a iluminar, não sei, um cenário, uma árvore, uma rocha, etc. Eu acho que o processo criativo não é finito, mas acima de tudo eu vejo como um complemento à minha fotografia. Ok. Ricardo, não sei se tens mais alguma questão. Não, já sei que as minhas perguntas são sempre uma espécie do toque para a saída, não é? É aquele acordo que nós temos, não é, Ricardo? Exatamente. Ok, Jacinto, olha, estamos a terminar e mais uma vez agradecer-te a tua participação, dar-te os parabéns pela apresentação, pelas imagens, e nós, para os restantes, voltamos dia 27 de dezembro, com o Bruno Soares e com a Liliana Soares. Até lá, um Feliz Natal para todos. E Muito cuidem-se. obrigado. Obrigado mais uma vez e Feliz Natal para todos. Obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Cumprimentos para todos. Boa noite. Obrigado, abraço.